que é com a utilização daquilo que a gente já tem na nossa cidade, aí a escolha de uma árvore, porque a árvore é um elemento representativo de força, de algo que é seguro pela raiz e que nos oferece sombra, frutos, e os locais deverão ser previamente pensados e com muito critério, como já disse a nossa presidente. O segundo grupo de trabalho faria a negociação com as associações de bairro, porque a gente sabe que nós vamos envolver bairros específicos da cidade, nós vamos precisar agregar pessoas, fazer com que elas tenham uma adesão, aceitem uma adesão a esse trabalho, e esses bairros que acolherão essas mensagens previamente pelos membros da CELEB, e esse grupo também fará a divulgação, irão trabalhar conjuntamente. Os membros, as experiências que a gente tem na universidade, quando a gente de serem eficazes. Então, o primeiro grupo, eleição das frases e sugestões locais. Segundo grupo, negociação com as associações e divulgação do projeto através das mídias, até para que as pessoas saibam que há um lugar específico onde elas poderão ter esse trabalho e observar e participar desse trabalho de alguma maneira. O terceiro grupo faria a confecção das lâminas, e a confecção seria definir o tamanho da fonte, fazer essa negociação já com as gráficas e a aprovação da arte relativa a essas mensagens para apresentar para a academia. O quarto grupo faria a verificação da colocação dessas mensagens em loco, quer dizer, no local já previamente escolhido, e também, após a colocação, após a divulgação, após um tempo em que esse trabalho estivesse acontecendo, faria uma avaliação pública desse projeto. E a gente poderia definir um instrumento de coleta de dados, se seria uma entrevista informal, se a gente iria anotar alguma coisa ao longo do período que a pessoa estivesse falando, nós anotaríamos depois. Essa avaliação pública nós poderíamos definir se ela seria mais informal ou mais cientificamente determinada. Apresentando esse trabalho para presidente e para o vice-presidente, o senhor Raimundo sugeriu que a gente fizesse, além da instalação urbana, já que nós teríamos já previamente definidos ou frases ou excertos dessas obras espíritas, que fossem distribuídos kits de mensagens em locais previamente determinados, comércio, por exemplo, com o objetivo de incrementar mesmo a proposta da divulgação da doutrina. Então, esse trabalho seria feito concomitantemente à instalação urbana. Então, teríamos um cronograma também, que será submetido à academia, aos membros da academia, para que a gente faça modificações caso seja necessário. A proposta inicial é que, em fevereiro, a gente faça a submissão do projeto à aprovação dos membros da academia, que é o que nós vamos fazer hoje, e, caso aprovado, já vá definir como é que será feita essa escolha das mensagens. Será feita uma reunião ou serão feitas propostas via e-mail e depois uma reunião posterior para definição disso. Já em março, essa questão da escolha das mensagens, inclusive o formato das mensagens, já deverá ter sido realizada, e para a reunião de março, da academia, a gente faria a apresentação e aprovação dessas mensagens em número de 30, e aí a gente pode pensar se esse número é realmente adequado, se a gente iria modificar, e a eleição dos locais sugeridos, já que o primeiro GT também é responsável por isso. No mês de abril, haveria já previamente determinadas essas duas fases anteriores e realizadas, haveria a negociação com os bairros definidos pelo grupo e a confecção do material. Isso seria paulatino entre os dois grupos de trabalho já previamente determinados. No mês de maio, a instalação urbana, essas mensagens seriam colocadas no mês de maio, e a divulgação pública também simultaneamente. Nos meses de junho, julho e agosto, a gente faria a manutenção da instalação e a verificação, como é que está acontecendo, se as pessoas estão aderindo, o que é que está faltando, se está faltando divulgação, ou se a divulgação foi necessária, mas se a nossa participação no local é necessária ou não. Em setembro, a gente faria uma avaliação dos resultados com as pessoas ao redor que frequentam, ou com as pessoas que têm comércios ou casas próximas a esse local da instalação, o que é que elas consideram como positivo, negativo, faltando. E aí, na observação, caso o material também seja distribuído no comércio dos kits, o cronograma dessa ação também deverá ser simultâneo com as mesmas datas previamente
definidas para o projeto da instalação urbana. Normalmente entre artistas plásticos, então utilizam-se de espaços das cidades ou do campo para modificar de alguma forma a paisagem e aí mostrar como é possível a interação entre a natureza, o homem, o sujeito humano e como é que essas instalações podem fazer com que o ambiente se torne diferente com algumas intervenções. Então, no primeiro a gente tem a árvore com crochê, com trabalho de crochê. No segundo a gente tem a árvore envolta por faixas e ali funcionando como uma biblioteca natural e os livros, as revistas, os encartes seriam colocados ali nos troncos da árvore. E aí um terceiro, uma artista plástica que se utilizou de um bosque urbano para trabalhar com pequenos espelhos onde eles também refletiam as pessoas. Então, de alguma maneira, as pessoas se enxergavam dentro daquele espaço da natureza e poderiam se sentir mais plenamente pertencentes a tudo.